Bom dia. Bonjour. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Só me ajeitar aqui. Amém. Je me prépare un petit moment. Deus é bom, né? Dieu est bon, n'est-ce pas? Quantos criaram expectativa no Senhor nessa manhã? Combien d'entre vous ont mis son expectative dans l'éternel? Então você não vai sair daqui frustrado, amém? Pardon, son attente dans l'éternel, alors vous ne serez pas frustrés. Quando nós depositamos a nossa expectativa no Senhor, Quand nous déposons notre attente dans l'éternel, Ele jamais nos frustra. il ne va jamais nous frustrer. Amém? Amen. Você crê nisso? Vous croyez en cela? Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Amen. Vamos orar? On va prier. Senhor nosso Deus, Seigneur notre Père, obrigado, Senhor, merci Seigneur por tudo que o Senhor já fez aqui, pour tout ce que tu as déjà fait ici, por tudo que Teu Espírito já ministrou aos nossos corações. pour tout ce que ton esprit a déjà ministré dans nos cœurs. Nós sabemos que quando adoramos ao Senhor, On sait que quand nous adorons le Seigneur, a glória do Senhor enche todo esse la ambiente. gloire du Seigneur remplit cette ambiance. Ele aquieta a nossa alma, Il calme notre âme, Ele traz paz il nous apporte la paix e uma abundante graça, Senhor. et une grâce abondante. E nesse momento, Senhor, Et en ce moment, Seigneur, nós paramos tudo nous arrêtons tout para ouvir a Tua voz, pour Senhor. entendre ta voix, Seigneur. Agora é a sua vez de falar, Senhor. Maintenant, c'est à toi de parler, E Seigneur. nós declaramos Et nous déclarons que o nosso que coração, nos cœurs, ele está aberto il est ouvert para ouvir de Ti, pour entendre ta para voix, ser ministrado pour por Ti, être ministré par para toi, ser restaurado, pour être restauré, curado. guéri. Por isso, Senhor, Pour cela, Seigneur, nós te damos toda a nous glória, te donnons toute gloire, todo o louvor, toute louange, porque é em Ti, Pai, car c'est en toi, Père, que nós criamos expectativa. que nous avons mis nos attentes. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas Toi, tu es un Dieu qui peut toutes choses. e pode fazer tudo novo Et nessa tu manhã. peux tout faire renouveau en ce matin. Pai, em nome de Jesus, Père, dans le nom de que Jésus, toda fortaleza na nossa mente que toute forteresse dans nos caia por pensées terra, tombe par terre, que toda incredulidade, que toute incrédulité, dúvida, doute, vá embora do nosso coração. soit chassé dans nos cœurs. Aumenta a fé daqueles que precisam de mais fé Augmente nessa la manhã. foi de ceux qui ont plus besoin de foi en ce matin. Aumenta a fé, Pai, Augmente la foi, em Père. nome de Dans le nom Jesus, de Senhor. Jésus, Père. Porque nós não estamos aqui para falar Car de nous ne nós sommes mesmos, pas là pour parler de nous-mêmes, mas para declarar a Sua mais pour palavra. déclarer ta parole. Por isso, Senhor, Pour cela, Seigneur, nós declaramos esse nous ambiente, déclarons cette ambiance, ambiente Teu, Senhor, ton ambiance, onde a Seigneur, Tua vontade, où ta volonté, como ela é no céu, comme elle est dans les cieux, única, soberana, unique, souveraine, que ela seja única qu'elle agora, soit unique que maintenant, ela seja qu'elle soberana, soit souveraine, em nome dans de le nom Jesus, de Pai. Jésus, Père. Tudo que se Tout levanta ce qui contra a se Tua lève palavra, contre ta parole, caia por terra agora tombe em par nome terre de dans le nom de Jesus. Jésus. Toda sonolência, Toute fatigue, toda distração, toute distraction, todo cansaço, toute fatigue, vai embora agora em nome de Jesus. soit chassée maintenant dans le nom de Jésus. Mas leva cativo agora, Senhor, Mais prends captive a maintenant, nossa Seigneur, mente em Ti, nos pensées en os toi, nossos pensamentos, nos pensées, eles estejam em Ti, Senhor, qu'ils soient liés à toi, Seigneur, conectados com Teu Espírito. connectés dans ton esprit, Espírito de Deus, l'esprit des dieux. toma o Teu lugar, Prends ta place, fala conosco, parle avec nous, em nome de dans le nom de Jesus, Jésus, em dans nome le de nom de Jesus. Jésus. E todo orgulho, Et tout orgueil, todo conhecimento humano, toute connaissance humaine hoje cai por terra, soit tombée par terre, porque nós queremos aprender de Ti, car nous Senhor, voulons apprendre plus de toi, a Seigneur, Tua sabedoria. ta sagesse. Espírito Santo, codifica essa palavra, Saint-Esprit, codifie cette parole. codifica essa palavra em nosso Codifie coração. cette parole dans nos cœurs. Abre o nosso entendimento. Ouvre nos compréhensions. Pai, eu coloco a minha vida, a vida da Paula nas Tuas Père, mãos. je mets la vie de Samuel et ma vie dans tes mains.
Pai, nós não vamos aqui falar de nós mesmos. Père, nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Não é sabedoria humana, C'est Pai. pas la sagesse humaine, Père. Não é métodos humanos. C'est pas les méthodes É humaines. o Senhor, Pai. C'est toi, Père. Pai, nós nos colocamos como canais Père, agora. nous nous mettons comme un canal maintenant Para que o Teu Espírito possa fluir, Pai. pour que ton Saint-Esprit il puisse jaillir. Por isso, Senhor, que nada venha impedir o Teu agir. Pour cela, Seigneur, que rien ne vienne empêcher ton Mas que o agissement, Senhor faça o que o Senhor deseja mais que nessa tu manhã. fasses ce que tu veux ce matin. Que o Espírito nos capacite. Ton Saint-Esprit, il nous capacite. Usa todo o nosso ser. Utilise tout notre être. Que nós sejamos como uma caixa Que acústica, nous soyons comme une boîte acoustique, onde a voz do Senhor possa fluir. là où la voix de l'Éternel puisse jaillir. Nós já te damos toda a glória, Nous te Senhor. donnons toute gloire, Seigneur, Todo o louvor. toute louange. Em nome de Dans le nom Jesus. de Jésus. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Amen. Vamos combinar uma coisa? On va se mettre d'accord là. Se você sentir sono, Si vous avez sommeil, você vai ficar de pé, amém? vous allez vous lever. Amen. Ali tem uma parede para você encostar. Il y a un mur, tu peux te accoster. Mas fique atento à voz do Senhor, Mais amém? soyez attentifs à la voix de l'Éternel. Amen. Não é só mais uma reunião. Ce n'est pas encore une réunion. Não é só mais um culto. Ce n'est pas un culte en plus. Deus marcou esse dia hoje. Dieu, il a fixé cette journée. Amém? Amen. E é assim quando nós nos reunimos diante do Senhor. Et c'est comme ça que nous nous réunissons devant l'Éternel. Glória a Deus. Glória Você a que tem uma Bíblia, Toi qui as une Bible, abra no livro de Lucas, ouvre dans Luc, capítulo 5, chapitre 5, Evangelho do nosso Senhor Jesus, l'évangile de notre Seigneur Jésus, 5, versos 36 e le 37 5, versets 36 et e 37 38. et 38. Amém? E depois nós vamos ler 2 Coríntios Et après, nous allons lire 2 Corinthiens 13 e 13. 13, 13. Diz assim: En Luc 5, 36 dit, Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. 2 Coríntios 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13 Diz assim: dit, A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Deixa eu ver aqui. Isso. Pardon, en fait, on a lu le 2 Corinthiens 13, 14. Verso 14, amém? Que Amen. diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Calma que o culto não acabou não, irmão. Le culte n'a pas encore fini. Hein. Normalmente nós lemos esse texto no final, Normalement, on lit ce texte à la fin, quando é dada a bênção apostólica, quand il y a la bénédiction apostolique. e é como Paulo termina a maioria dos seus livros. C'est comme l'apôtre Paul, il finit la plupart de ses lettres. Mas nós vamos entender o que o Senhor quer falar, Mais amém? nous allons comprendre ce que le Seigneur il veut parler. Amen. Bom, no primeiro texto, Bon, dans le premier texte, aqui Jesus está falando sobre uma parábola ici Jésus parle d'une parabole e ele está respondendo acerca dos questionamentos que os fariseus estavam fazendo com ele. et il répond les questions que les pharisiens ils étaient en train de le questionner. Ele usa dois exemplos que é bem do cotidiano daquela época. Il utilise deux exemples qui faisaient partie de leur quotidien. Então, a questão das vestes. Donc la question des vêtements.
Não é contexto como o de hoje, C'est pas un contexte comme celui d'aujourd'hui, que existe uma indústria por qu'il y a une detrás. industrie derrière ça. Então, há muita oferta de roupas, Donc, il y a beaucoup d'offres d'habits. mas naquele tempo era diferente. Mais en ce temps-là, c'était différent. Tanto que eles iam viajar às vezes, Car parfois, ils allaient voyager. quando eles chegavam ao local de destino, Quand ils arrivaient à sa destination, as suas vestes já estavam rasgadas. les vêtements étaient déjà déchirés. E isso nós vemos lá no livro de Josué. Et ça, on voit dans les livres de Josué. Então ele está usando esse contexto dessa época, Donc, il prend le contexte de cette époque-là. e ele está usando também o contexto do vinho novo em odres velhos. Et il parle aussi du vin nouveau avec des vieux... Attendez, s'il vous plaît. Ah. Outres. Dans des vieilles outres. Merci. Amém. Então, ele está usando esse contexto do vinho por quê? Donc, il prend ce contexte du vin. Pourquoi? O vinho também não era uma indústria como é hoje. Le vin, c'était pas une industrie comme aujourd'hui. Então ele tinha que ter aquele preparo das uvas. Donc, il avait la préparation des raisins. Ela tinha que ser colocado ali no odre. Il devait être maître dans les outres. E aí ela ia fermentar Il allait fermenter para se tornar o vinho mesmo. pour devenir le vin, Que até então era só um suco de uva. qui jusqu'à là, c'était juste un jus de raisin. Só que se eu colocar isso num odre velho, Mais si je mets ça dans le vieux récipient, que ele era feito com pele de animal, qui était fait avec la peau d'animaux, quando ele fermentasse, quand il allait fermenter, aquilo iria se romper. ça allait rompre. Então é por isso que não pode colocar um vinho novo C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre un vin nouveau no odre velho. dans une outre vieille. É vinho novo Le vin nouveau num odre novo. dans les nouveaux autres. Porque aí ele vai fermentar Autres, pardon. Parce qu'il va fermenter, e ele vai permanecer ali intacto. il sera intact. E como Jesus está respondendo a eles, Et comme Jésus le répond, resumindo, ele está querendo dizer en résumé, il dit que é inapropriado que ce n'est pas approprié tentar costurar a nova aliança d'essayer de coudre la nouvelle alliance nas antigas práticas dans les anciennes pratiques, cerimoniais do judaísmo, dans judaicas. cérémoniales dans le judaïsme. Amém? Amen. Mas, como a palavra de Deus ela é atual, Mais comme la parole de Dieu, elle est actuelle, o que o Senhor quer nos ensinar com isso hoje? qu'est-ce que l'Éternel veut nous enseigner avec cela? O que essa palavra nos ensina hoje? Qu'est-ce que cette parole, elle veut nous enseigner aujourd'hui? Amém? Amen. Já que toda a escritura é inspirada por Deus, Vu que toute écriture est inspirée par Dieu, o que Ele deseja falar conosco? qu'est-ce qu'il veut parler avec nous? Eu quero que vocês imaginem uma ilustração J'aimerais que vous imaginiez, vous voyez dans vos pensées. Imagina que alguém está aqui com umas roupas bem velhas. Imagine que quelqu'un d'entre nous a des habits très vieux. As suas roupas estão rasgadas, Ses remendadas. habits sont déchirés et cousus. E essa pessoa acaba de ganhar monte de roupa nova. Et cette personne-là, elle vient de gagner des bons habits, tout nouveaux. A lógica é você se dispor da velha, La logique, c'est d'abandonner le vieux, tirar essa roupa velha e colocar essa roupa nova. enlever le vieux vêtement et mettre le nouveau vêtement. Sim? N'est-ce pas? Amém? Amen. É lógico isso, né? C'est logique cela, non? Não precisa nem raciocinar, né? Même pas besoin de réfléchir. Amém? Amen. E nós vemos, agora até me lembrei de um exemplo. Je me suis rappelé d'un exemple. Quando você está ali trabalhando com um morador de rua, Quand tu travailles avec les gens qui habitent dans la rue,
Não sei se vocês já tiveram essa experiência, Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. mas se você dá um sapato novo para aquela pessoa, Si tu donnes des nouvelles chaussures à cette ela personne, já põe na hora. elle met tout de suite. Ela não fica tipo assim, não, vou guardar Elle ne fait pas genre je vais le garder pra uma data especial. pour une date spéciale. Porque ela só tem aquele velho. Car il n'a que le vieux. Então ela abre mão na hora daquele velho Donc il laisse tomber tout de suite Rasgado. ce qui est vieux, déchiré, para usar o novo. pour utiliser ce qui est nouveau. Amém? Amen. Na nossa vida cristã, Dans notre vie chrétienne, algo semelhante acontece. quelque chose pareil arrive, se passe. Jesus Cristo nos salvou. Jésus-Christ, il nous a sauvés. Amém? Amen. Todos creem nisso? Vous croyez tous en cela? Ele perdoou nossos pecados. Il a pardonné nos péchés. Tirou nós um lugar que era de condenação. Il nous a enlevés de la place de condamnation. Nos reconciliou com o Pai. Il nous a réconciliés avec le Père. E Ele nos deu uma nova vida. Il nous a donné une nouvelle vie. Amém? Amen. Glória a Deus por Gloire isso. à Dieu pour cela. Então, nós somos já privilegiados, Nous sommes déjà privilégiés, porque nós já sabemos disso. car nous le savons cela, Que Jesus morreu por nós. que Jésus, il a donné sa vie à notre place. Pagou o preço que nenhum de nós éramos capazes. Il a payé le prix qu'on ne pouvait pas payer. Ele justificou a nossa vida. Il a justifié nos vies. Toda a condenação que tinha em nós, Toute condamnation qui était en nous, Ele pegou para si. il a pris sur lui. E Ele deu essa nova vida. Il nous a donné la nouvelle vie. Mas, Mais e aí nós começamos a entrar na mensagem. on commence maintenant à entrer dans le message. Nessa nova vida, Dans cette nouvelle vie, eu preciso abrir mão de uma velha vida. j'ai besoin de laisser tomber la vieille vie. É como se você voltasse a ser criança. C'est comme si tu reviens dans ton état d'enfant. Você precisa aprender tudo de novo. Tu as besoin de tout apprendre à nouveau. Muitas pessoas Beaucoup de personnes têm a experiência com o Senhor. ont l'expérience avec le Tem Seigneur. encontro com Cristo. On le rencontre avec le Christ. É tremendo. C'est super. Você vê que é real. Tu vois, c'est réel. Você aceita o amor dele. Tu acceptes son amour. Você chora. Tu pleures. Você fala, eu te quero, Tu Senhor. parles, je te veux, É isso Seigneur. que eu quero. C'est ça que je veux. Só que nessa nova vida, Mais dans cette nouvelle vie, é só o começo. c'est le commencement. Se despojar da velha vida Se délaisser de la vieille vie, é uma prática constante que precisamos c'est une fazer. pratique constante qu'on doit s'habituer. Então, precisamos entender o primeiro ponto. Donc, on a besoin de comprendre le premier point. Abrir mão da velha vida. Délaisser la vieille vie. Parece que é muito fácil, Ça a l'air très facile, mas em todo o tempo, mais entre-temps, você e eu toi et moi, somos levados a agir como agíamos antes. on est amené à agir comme on était avant, A dar um jeitinho, à faire de sa façon, a pagar com a mesma moeda as pessoas, à payer de la même façon les autres, ser vingativo, agir de la vengeance, justificar ao invés de confessar. justifier au lieu de confesser. Ah, não, eu sempre fui assim, Ah non, j'ai toujours été comme ça. eu sou assim mesmo. Alors je suis Se comme ça, mexer moi. comigo, Ne me touche eu pas. falo mesmo. Je vais parler. Isso é o seu velho homem. Ça, c'est le vieux. É sua velha vida. C'est la vieille vie. É você vivendo a sua velha vida, C'est continuer de vivre ta vieille vie achando que está vivendo a nova vida. en pensant que tu es en train de vivre une nouvelle vie. Nós precisamos se despojar dessa velha vida. On a besoin de se délaisser de cette vieille vie. Senão nós vamos se frustrar. Sinon, on sera frustré. Nós vamos olhar o nosso lado, On va regarder notre côté, ver o nosso irmão crescendo. voir notre frère grandir. Amém? Amen. Quem está com sono aí, levanta a mão. Qui est fatigué là, lève la main. Glória a Deus, tá todo mundo ligado. Gloire à Dieu, on est tous attentifs. Fica de pé, irmão. Vira pro Levez-vous seu si vous irmão e êtes fala aí, fatigué. vigia, irmão. Regarde à côté de toi et dis à ton frère ou sœur, Amém? fais attention. Deus quer Amen. falar. Vigie. Dieu veut parler. Então nós precisamos entender Donc isso. nous avons besoin de comprendre cela.
Então, o nosso processo de Notre conversão, processus de conversion, nós vamos ver mais à frente alguns on va exemplos. voir après quelques exemples. Nós temos esse encontro com o Senhor, Nous avons la rencontre avec le Seigneur, mas agora nós estamos todos os dias mais maintenant nous sommes tous les jours, caminhando nessa nova vida. nous sommes en train de marcher dans cette nouvelle vie. Só que o nosso velho eu, Mais notre vieil homme, ele está um passo atrás, il est un pas derrière. querendo nos alcançar de novo. Il veut nous attendre à nouveau. É por isso que é diário o processo de conversão. C'est pour ça que c'est jour après jour le processus de conversion. Por isso que nunca pode parar esse processo C'est na pour nossa ça que nous vida. ne pouvons jamais arrêter ce processus dans nos vies. E por isso que às vezes não há transformação. Et c'est pour ça que parfois il n'y a pas de transformation. Ou há parcialmente. Oh, c'est partiel. Amém? Amen. Em 2 Coríntios 3:18. En 2 Corinthiens 3:18, Diz assim: il dit, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente, ou de glória em glória, em outras versões, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Amém? Então a nossa transformação, ela é gradativa. notre transformation, elle est quotidienne. Ela é de glória em glória. Elle est de gloire en gloire. Para eu e você sermos como Cristo, Pour que toi et moi nous soyons comme Christ, é de etapa em etapa. c'est d'étape, c'est de niveau en niveau. E cada vez mais Ele quer que nós nos tornamos parecidos com Jesus. Et il veut que nous soyons plus ressemblants à Jésus. Ele é a nossa referência. C'est lui notre référence. Amém? Amen. E esse é o plano do Senhor para nós. Et c'est ça le plan de l'Éternel pour nous, Viver essa nova de vida. vivre cette nouvelle vie. É possível Il est possible, alguém, como nós falamos das vestes, quelqu'un comme nous avons dit les vêtements, ganhar vestido de recevoir une robe e querer só pedacinho dele. et ne vouloir que un petit morceau. Eu preciso pegar ele todo. J'ai besoin de prendre en entier. Para que ele fique vestido, eu preciso vestir ele todo. Pour que ça reste une robe, j'ai besoin de l'habiller complètement. Para que fique uma camisa, eu preciso vesti-la toda. Pour que ça soit un t-shirt, je dois le mettre complètement. Só que muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa com o evangelho. Mais beaucoup de personnes font la même chose avec l'évangile. Só quer algumas partes. Il ne veut que des petits morceaux. Então eu quero isso aqui do evangelho. Donc, je veux ça de l'évangile. Imagine uma prateleira Imagine un étagère e tá ali várias coisas que tudo é o evangelho. il y a plusieurs morceaux d'évangile exposés. Mas há pessoas que só querem algumas partes. Mais il y a les personnes qui veulent que quelques-unes parties. Então as pessoas, é claro, quem não quer o amor? Non, bien sûr, qui ne veut pas l'amour? Ah, o amor eu quero. Ah, l'amour, moi, je Eu veux. quero me sentir amado. Je veux être aimé. Como é gostoso se sentir amado, C'est tellement bien de se sentir aimé, não é? n'est-ce pas? Tem coisa melhor? Il y a mieux que ça? Mas quando fala quand negue-se on a si parle- mesmo, Nier soi-même, pega a sua cruz. prends ta croix. Ah, não. Non, ça, je veux Negar pas. a mim mesmo? Nier moi-même, Aí complicou. c'est compliqué. Entende que o evangelho, ele tem todo. Vous comprenez, l'évangile, il est complet. E quando eu pego só algumas partes, Et quand je prends que de petits morceaux, sabe o que eu estou dizendo? vous savez ce que je suis en train de dire? Eu estou dizendo pro evangelho, Je dis l'évangile, para Jesus, je dis à Jésus ele se adaptar pour lui s'adapter ao meu jeito. à ma façon d'être. Então eu estou dizendo para ele
Donc je lui dis à lui, eu quero você, je veux toi, mas eu vou fazer o que eu quero, mais je veux faire ce que je veux, como eu quero, comme je veux. e em alguns momentos vou deixar você agir. Et un moment ou l'autre, je vais te laisser agir. É como com o Espírito Santo. C'est comme le Saint-Esprit. Então, em alguns momentos, você age. De temps en temps, tu es en train d'agir, Estou passando um momento difícil. mais quand tu es dans un moment difficile, Vem Jesus. allez Jésus, viens, Vem Espírito Santo. viens Saint-Esprit. Ah, mas eu estou no meu dia a dia? Ah, mais le jour quotidien, Eu estou com problema em casa? j'ai des problèmes à la maison, Com o marido? avec mon Com mari, esposa? avec mon com épouse, filhos? avec mes enfants. Então é o meu jeito. Donc, c'est ma façon. Jesus, fica quieto aí, você não sabe. Jésus, retiens-toi. Que Tu sais negar pas a ce qui si se passe. mesmo. Que nier soi-même. Eu tenho razão. J'ai la raison. Eu sou autoridade nessa Je casa. suis l'autorité en cette maison. Eu mando aqui. C'est moi qui commande. Percebe que nós estamos fazendo com que o evangelho Vous comprenez? En fait, que l'évangile ele seja adaptado ao nosso dia a il soit dia. adapté à notre quotidien. Então é como se você tivesse só um algo a mais, C'est comme si tu as seulement quelque chose en plus. uma coisa a mais na sua vida. Quelque chose en plus dans ta vie. É como você tem academia, C'est comme si tu as le fitness, você tem trabalho tu as ton boulot, e o evangelho é uma outra coisa. et l'évangile, c'est seulement quelque Séparada. chose en plus. Séparé. Mas não é isso. Mais c'est pas ça. Não é isso. C'est pas comme ça. O evangelho, L'évangile, ele precisa estar impregnado em nós, il doit être imprégné en nous, no todo. en tout. Então é Jesus onde eu vou. Donc Jésus, je vais où? É literalmente C'est littéralement depender dele. dépendre de cela. Por isso que fala que as crianças, C'est pour ça qu'on dit les enfants. que ninguém entra no reino do céu se não for como uma criança. Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux si Porque n'est a pas comme un criança- enfant. Car l'enfant, Ela depende do seu pai. il dépend de ses parents. Assim é conosco. C'est comme ça avec nous. Nós temos que depender dele. Nous devons dépendre de lui. E esse entendimento, Et cet entendement, se ele não for mudado na nossa s'il n'est vida, pas changé dans nos vies, nós vamos continuar vivendo as mesmas coisas on va continuer de vivre les mêmes choses em todas as áreas. dans tous les niveaux. Você vai continuar se achando a vítima de tudo, Tu vas te penser victime en tout, rejeitado em tudo, rejeté en tout, vai agir sempre de maneira emocional. va toujours agir de façon émotionnelle. Então as emoções vão te guiar. Donc les émotions vont te guider. Então você vai oscilar. Alors tu vas osciller. Por quê? Car Porque na nossa carne, dans notre chair, dia você está feliz, un jour tu es content, outro dia você não acordou tão bem, l'autre jour tu n'es pas aussi bien que ça. dia do seu trabalho deu tudo certo, Un jour dans ton boulot tout est L'autre- bien allé. no outro dia você foi mandado embora. L'autre jour on t'a renvoyé. E se nós não deixarmos de ser guiados pelo Senhor, Et si on ne se laisse pas être guidé par l'Éternel, essas coisas vão ditar quem nós somos. ces choses vont dire qui nous sommes. Amém? Amen. Então Jesus não é um item a mais na minha vida. Donc Jésus n'est pas quelque chose en plus dans ma vie. Ele não é uma roupa que eu escolho usar. Il n'est pas un vêtement que j'ai décidé de choisir. Então hoje é domingo, eu escolho Jesus. Donc aujourd'hui c'est dimanche, je choisis Jésus. Uma segunda, Mais lundi, no meu trabalho, dans mon boulot nas minhas et conversas, dans mes conversations, Jesus está onde? il est où Jésus? Onde ele está? Il est où? Será que eu estou escolhendo Je suis en train de choisir como uma roupa? comme un vêtement. Aqui dentro eu visto ela, Ici dedans, je m'habille en lui. mas fora eu não tenho nada de Jesus? Mais en dehors, je me délaisse de lui. Muitos querem uma bênção na sua família. Beaucoup veulent des bénédictions en sa famille. Eu também quero. Moi aussi. Querem ver os seus filhos salvos, Veulent voir ses enfants sauvés, os seus irmãos salvos, ses frères et sœurs sauvés, os seus amigos salvos. ses amis sauvés. Mas Mais Deus às vezes está querendo tratar você parfois, Dieu, il veut te traiter no seu caráter primeiro, dans ton être, mas você não deixa. mais toi, tu ne le laisses pas faire.
Porque você só consegue enxergar os outros, car tu ne vois que les autres, mas você não consegue se ver. mais tu ne vois pas soi-même. Aonde Deus precisa mexer em você. Là où Dieu, il a besoin de toucher en toi. Então você quer que Deus faça na vida das Tu veux pessoas, que Dieu, il fasse dans les vies des autres, mas você não dá ouvidos a Ele. mais toi, tu ne l'entends pas. Deus quer te transformar por completo. Dieu veut te transformer complètement. E isso que eu estou falando, como Et ce nós que j'ai lemos dit no là, texto, comme nous avons lu, é de glória em glória. c'est de gloire en gloire. É de passo em passo. C'est de pas à pas. O problema Le problème, é quando a gente acha que c'est quand nous pensons que só há problema na nossa volta. qu'il y a de problèmes qu'autour de nous. Muitas pessoas, Beaucoup de personnes, elas só conseguem enxergar o problema ils à ne sua regardent volta. que les problèmes autour de lui. É na igreja assim, À l'église, é c'est no comme ça. ministério assim, Dans le é ministère, na comme sua ça. casa assim, Dans la maison, comme ça. nos seus relacionamentos Dans é les assim, relations, comme ça. porque é incapaz Car il est incapable de deixar o Espírito de Deus de laisser le Saint-Esprit de Dieu falar ao seu parler coração, dans son cœur, porque ele fala, car il parle, mas ouvi-lo mais l'entendre e se prostrar. et se Falar, prosterner Senhor, muda eu. et de dire, Seigneur, change-moi. Eu, Senhor. Moi, Seigneur. Não é eles, C'est pas eux, é eu. c'est moi. Amém? Amen. Vocês estão entendendo? Vous comprenez bien? Para isso acontecer, é preciso que eu me curve. Pour que cela arrive, j'ai besoin de me prosterner. É preciso deixar o meu orgulho de lado. Je dois me délaisser de mon orgueil. Amém? Amen. O orgulho nos impede L'orgueil nous empêche de nós dependermos do Senhor, de dépendre de l'Éternel, de confessar. de confesser. Tem uma frase, Il y a une phrase, não fui eu que escrevi não, irmão. c'est pas moi qui l'ai écrite. Só coloquei aqui que ela é... Je mis ici car je l'ai Top. trouvée intéressante. Se você crê somente no que você gosta do evangelho, Si tu crois seulement dans ce qui dans ce que te plaît dans l'Évangile e rejeita o que não gosta, et rejette ce qui te plaît pas, você não crê no evangelho, tu ne crois pas dans l'Évangile, mas em si mesmo. mais en soi-même. Forte, né? C'est fort, non? Precisamos entender que Deus não faz nada pela metade. On a besoin de comprendre Dieu, il ne fait pas les choses en moitié. Deus não faz as coisas pela metade. Il ne fait pas les choses à la moitié. A obra de Deus ela é completa. L'œuvre de Dieu, elle est complète. Ele é fiel. Il est fidèle. Amém? Amen. Só que nós precisamos deixar Mais nous Ele avons fazer em besoin nós. de le laisser faire en nous. Ele precisa fazer em Lui, il a nós. besoin de faire en nous. Vocês conseguiram entender até aqui? Vous avez compris jusqu'à là? Amém? Amen. Vamos para a segunda parte? On va dans la deuxième partie. 2 Coríntios 13:13. 2 Corinthiens 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu e a comunhão do Espírito Santo et la communion du Saint-Esprit seja com todos vós. soit avec vous tous. 13, 14. Eu lembro até que uns dias atrás estávamos conversando com um pastor Je me rappelle qu'il y a quelques jours, on parlait avec les pasteurs e nós estávamos falando desse versículo, et nous avons parlé de ce verset, mas estávamos falando no sentido na bênção apostólica. mais on parlait de la bénédiction apostolique. E aí falou, tem que falar que é a comunhão do Espírito, Et on a dit, il faut parler que c'est la communion du que Saint-Esprit, precisa ter comunhão. que nous avons besoin de la communion. Foi bem rápido, C'était vite fait. mas aquilo, algo ficou no meu coração. Mais quelque chose est resté dans mon cœur. Porque vamos lá, quando nós falamos o amor do Car Pai, quand nous parlons l'amour du Père, você logo se imagina como filho. tu te prends déjà comme un enfant. E esse amor dele é tão grande Et cet amour, il est tellement grand que você fala, uau, qu'il te dit, wow, ele é o amor, c'est lui é l'amour. perfeito. Il est parfait. Quando nós falamos da graça de Jesus, Quand nous parlons de la grâce de Jésus, logo nós pensamos em salvação, nous pensons de salut, perdão, le pardon. tudo que é de errado que eu fiz, Tout ce que je fais d'erreur, Jesus já perdoou. Jésus l'a pardonné. Ele me deu uma nova Il vida. m'a donné une nouvelle vie. É maravilhoso. C'est merveilleux. Isso é demais. C'est super ça.
Só que quando falamos comunhão com o Espírito Mais Santo, quand nous parlons de la communion avec le Saint-Esprit, o que vem na sua cabeça? qu'est-ce qui vient dans tes pensées? O que vem no seu interior? Qu'est-ce qu'il y a dans ton intérieur? Será que às vezes nós não estamos negligenciando o Espírito Santo? Est-ce que parfois nous ne laissons pas de côté le Saint-Esprit? Existe cristianismo sem os três? Il y a le christianisme sans les trois, Sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito sans le Santo? Père, sans le Fils et sans le Saint-Esprit. Mas parece que por vezes Mais on dirait que parfois, somos levados a deixar ele de lado. on se laisse, on se prend en train de laisser le Saint-Esprit de côté. É como se parece que fosse menos importante. C'est comme si lui, il était le moins important. Se não existe cristianismo sem os três, S'il n'existe pas le christianisme sans les trois, então não pode haver sem a comunhão com o Espírito Santo. donc on ne peut pas le faire sans la communion avec le Saint-Esprit. Essa comunhão com o Espírito Santo, Cette communion avec le Saint-Esprit, ela não é apenas uma experiência, elle n'est pas seulement une expérience, ela não é apenas algumas coisas que nós vivemos, elle n'est pas seulement quelque chose qu'on est en train de vivre, alguns momentos. des moments. Talvez você já orou em línguas, deitou no chão, pulou no Espírito Santo. Peut-être tu as déjà prié dans les langues étrangères, tu as sauté, tu te couchais par terre dans le Saint-Esprit. Mas essa comunhão, Mais cette communion, ela precisa ser diária, elle a besoin d'être é quotidienne. todos os C'est dias. tous les jours. Ela não pode ser algo que eu espero me reunir com os meus irmãos. C'est pas quelque chose qu'on doit attendre se réunir avec nos frères et sœurs. Precisa haver esse relacionamento, Nous avons besoin de cette relation, mas com convicção, mais avec conviction, com fé, foi, que Ele está dentro de nós, qu'il est en nous, dans nous, querendo primeiro fazer em nós, qu'il veut d'abord faire en nous para fazer a nossa volta. pour faire aussi autour de nous. Vamos ver o exemplo de Jesus. On voit l'exemple de Jésus. Todo mundo queria ficar perto de Jesus. Tout le monde voulait s'approcher de Jésus. Quando você é transformado, Quand tu es transformé, quando é o Espírito do Senhor que está te guiando, quand c'est le Saint-Esprit du Seigneur qui te guide, quem está à sua volta vai perceber algo diferente. ceux qui sont autour de toi vont voir la différence. Vai ver essa diferença. Ils verront cette différence. Então você não precisa pregar com as palavras, Donc, tu n'as pas besoin de prêcher avec des porque paroles, você vai ser agradável, car tu seras quelqu'un vai ser d'agréable, amável. aimable. Você vai ser uma pessoa que ajuda, se doa. Tu seras quelqu'un qui aime aider, qui se donne. Você não vai ser aquele que vai falar, não estão pagando para mim fazer isso. Tu ne seras pas celui qui va dire, on me paye pour faire cela. Amém? Amen. Vocês estão acordados? Vous êtes réveillés? Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Existe arrependimento sem o Espírito Santo? Il existe la repentance sans le Saint-Esprit? Existe novo nascimento sem o Espírito Santo? Il y a la nouvelle naissance sans le Saint-Esprit? Existe crescimento sem o Espírito Il y Santo? a la croissance sans le Saint-Esprit? E por que nós negligenciamos a Ele? Et pourquoi nous le laissons de côté? Em Romanos 8:14, En Romains 8, 14, é um versículo bem conhecido, c'est un verset très connu, que muita gente dá glória a Deus quando ouve, quando lê. qu'il y en a beaucoup qui glorifient l'Éternel quand ils l'écoutent ou qu'ils le lisent, Mas isso tem que estar no nosso coração. mais ça doit rester ancré dans nos cœurs, Diz assim: pois todos os que são guiados qui dit, car tous ceux qui sont conduits pelo Espírito de Deus par l'Esprit de Dieu são filhos de Deus. sont fils de Dieu. Uau! Oh, Ser filho être enfant, le fils, também é deixar ser guiado. c'est aussi se laisser être guidé.
Se você não é guiado pelo Espírito Santo, si tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, e eu não estou falando aqui que nós não podemos falhar, amém? je ne dis pas que nous ne pouvons pas faire des fautes, amen. Senão seria eu o primeiro já. Sinon, ça serait pas moi, ça serait moi le premier. Todos falhamos. On commet tous des fautes, Mas isso não impede de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. mais ça ne nous empêche pas d'être guidés par le Saint-Esprit. Então, nós precisamos deixar ser guiado Donc, nous avons besoin de se laisser être guidés para sermos filhos. pour être fils. Uma criança, ela, como eu já falei, uma criança ela deixa ser guiada. Je l'ai dit cela, un enfant, il le laisse être guidé. Ela vai junto com seu pai, Il va avec ses parents, com a sua mãe. avec sa maman, Já son viu père. até quando ela está crescendo e faz birra, Vous avez déjà remarqué, même quand ils grandissent, ils font ces cinémas. você já viu o pai e a mãe falar assim, então tá bom, então fica aí, eu vou. Et vous avez déjà vu le parent il dit, ah ok, reste là, moi je pars. Você já viu a criança que ela vai birrar, chorar, mas você já vê que ela não vai, ela vai atrás. Tu vas voir, l'enfant, il va faire son gros cinéma, Ela vai mais si atrás. l'enfant, si le parent il s'éloigne, il va le suivre. Porque ela sabe quem são os pais dela. Car ils savent qui sont leurs parents. E nós, Et nous, por vezes, também acontece isso conosco. parfois, nous faisons la même chose. Às vezes a gente não quer, Parfois, on ne veut pas. né? A gente quer lutar ainda. On veut lutter encore. Mas eu preciso entender Mais j'ai besoin de comprendre que eu preciso ser guiado por ele. que j'ai besoin d'être guidé par lui. Então, mesmo que eu não queira, Donc, même si je ne le veux pas, aí entra uma coisa. il y a une chose. O evangelho não me faz fazer só o que eu quero. L'évangile ne me fait pas faire que ce que je veux. Tem coisas que eu tenho que fazer que eu não quero, Il y a des choses que je dois faire que je n'ai pas très envie de faire. para deixar o Espírito Santo me guiar, Pour laisser le Saint-Esprit me guider. para eu liberar perdão, Pour libérer para le eu pardon. confessar, Pour confesser. para eu dar o braço a torcer. Agora eu quero ver. Para eu abrir mão, né, da minha vontade, reconhecer meus erros. Esqueci completamente. Abrir mão. Pour laisser tomber à moi-même. Reconhecer envies. quando eu estou errado. Pour reconnaître quand j'ai tort. E é interessante essa questão de ser guiado. Et ce qui est intéressant, cette question d'être guidé. Eu lembro quando eu estive lá em Natal, Je me rappelle, j'étais à Natal. aquele lugar maravilhoso, quente. C'est une ville merveilleuse, chaude. Eu aluguei um carro, J'ai loué une voiture. não conhecia nada da cidade. Je connaissais rien de cette ville. E eu, por acaso, conheci um guia. Et par hasard, j'ai connu un guide. E falei, combinamos lá um valor. On a combiné une valeur. Nada melhor, né, do que alguém que é do lugar Rien de mieux que de trouver quelqu'un qui habite là-bas para te guiar. pour te guider. E aí ele foi no nosso carro. Donc, il est venu dans notre voiture. E glória a Deus que Deus preparou tudo. Ele era cristão também. Gloire à Dieu, il a tout préparé car cet homme, il était aussi chrétien. Eu tinha duas opções J'avais deux options. quando eu convidei ele para ir conosco. Quand je l'ai invité pour venir avec nous, Eu poderia falar para ele assim: j'aurais pu lui dire, eu quero fazer isso, isso e isso, je veux faire ci et cela, ir ali e não sei aonde. aller ici ou là-bas. Ou então eu poderia falar para ele: para onde vamos? Ou je pouvais aussi lui dire, nous allons où? Então há uma diferença. Il y a une différence. Todos receberam o Espírito Santo aqui. On a tous reçu le Saint-Esprit ici. Você tem quem guia você. Tu as celui qui te guide. A diferença vai ser La différence est, se você vai querer você tu veux toi-même guider. ser o condutor. J'ai déjà fait. Ser o condutor? Já? Já? Amém. Tá, peraí. Ou Ou você deixar ele te guiar. te laisser conduire. Ele te levar. Te laisser être amené. Ele ter o governo. Que lui, il a le gouvernement. Ele que vai falar, agora para. Il va dire, arrête-toi. Agora avança. Maintenant, avance. Volta. Reviens. Vai por aqui. Viens par ici.
Não faz isso aqui. Ne fais pas Você cela. pode cair, Tu peux tomber, você pode se machucar, tu peux te blesser. aí você vai se ferir. Et là, tu vas te blesser. Aqui você vai fazer mal para as pessoas. Là, tu vas faire du mal aux autres. Então há uma diferença. Donc, il y a une différence. O Espírito Santo foi derramado em nós, Le Saint-Esprit, il a été déversé sur nous. só que há uma diferença. Mais il y a une différence. Deixar ser guiado Se laisser être guidé ou querer guiar ele. ou vouloir le guider. E o Senhor está falando isso. Le Seigneur, il passe là. Se nós repararmos nos últimos cultos, Si on regarde dans les cultes qu'on a eu avant, então algo ele quer despertar em nós. il veut réveiller quelque chose en nous. Amém? Amen. João 14:6 Jean 14, 6 diz assim: dit, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Nul ne vient au Père que par moi. Então, Jesus está falando aqui que ele é o caminho. Donc Jésus il dit, je suis le chemin. O Pai está lá, vamos lá imaginar o Beto. On va dire Beto, le Père, il est là-bas. O caminho é Jesus. Le chemin, c'est Jésus. Vou fazer uma ilustração aqui. Il va faire une illustration. Vem aqui, Márcio. Marcio, Imagina que lá está o Pai. imagine que le Père, il est là-bas. O caminho é Jesus Le chemin, c'est Jésus. e eu tenho que ir até o Pai. Et je dois aller jusqu'au Père. Mas é esse caminho aqui. Mais c'est ce chemin-là. Moi, Moi, eu posso querer vir por aqui. je peux détourner par là, Eu posso querer ir por je aqui. peux détourner par là-bas. Mas tem caminhos que não vão me fazer chegar até o Pai. Mais il y a deux chemins qui ne vont pas me faire arriver jusqu'au Père. O único caminho é Cristo. Le seul chemin, c'est le Christ. E aí você vai falar: Et donc tu vas dire, mas sou tão limitada, je suis tellement limité, sou tão pequeno, je suis tellement petit. perto da sabedoria de Deus, sou tão incomparável. Devant la sagesse du Seigneur, Mas il aí n'y a pas comparable. ele deixa aqui, ó, o Espírito Santo. Mais il laisse ici le Saint-Esprit. Então o Espírito Santo Donc le Saint-Esprit nos guia até o Pai. nous guide jusqu'au Père. Então ele nos guia. Il nous guide. Eles nos conduzem esse caminho. Il nous conduit dans ce Mesmo quando chemin. eu quero vir para cá, Même si je veux venir de l'autre côté quero vir. et je veux venir, O Espírito Santo está aqui, le Saint-Esprit, il me retient. nos auxiliando, Il nos auxilie. ajudando. Il nous aide. Não negligencie o Espírito Santo. Ne laisse pas de côté le Saint-Esprit. Peça todos os dias Demande Obrigado, tous les Márcio. jours. Merci, Marc. a ajuda do Espírito Santo. L'aide du Saint-Esprit. Sabe, nós somos bombardeados nas nossas Vous emoções, savez, nous sommes bombardés dans nos émotions. dizendo que não vai dar certo, On dit que ça va pas que a marcher, gente não presta, qu'on ne veut rien. que é acusação em todo o Les tempo. accusations tout le temps. Você tem falado com o Espírito Santo? Tu parles avec le Saint-Esprit? Você tem começado o seu dia glorificando a Deus? Tu commences ta journée en train de E glorifier l'Éternel. quando você sai para ir para a escola, para a faculdade, Et quand tu pars à l'école ou dans l'université, você pede, Espírito Santo, tu demandes, Saint-Esprit, me guia, guide-moi, me capacita. capacite-moi. Se todos os dias eu tenho que adorar a Deus, Si tous les jours je dois adorer me l'Éternel, capacita, Espírito Santo, capacite-moi, Saint-Esprit, para hoje eu adorar a pour Deus. aujourd'hui l'adorer. Sabe, viva cada dia Tu sais, il faut vivre chaque jour como se fosse a última comme si oportunidade. c'était la dernière opportunité. Da onde você for, Là où tu vas, de Deus estar ali que presente. Dieu il soit présent. Isso vai fazer a diferença. Ça va tout changer. Todo dia, Chaque jour, vamos convidar Ele on va le inviter na nossa casa. dans notre maison. Tem pessoas que não têm até medo de chegar em casa, Il y a des personnes qui ont même peur de revenir à la maison. porque chega, começa a briga, confusão. Car quand ils arrivent, il y a des disputes, des confusions. Mas peça ajuda ao Espírito Mais Santo. demande de l'aide au Saint-Esprit. Lembre-se que primeiro Ele quer fazer em nós. Rappelle-toi que d'abord, il veut faire en nous.
Você ora tanto pelo seu marido se Tu converter, pries tellement pour que ton mari se convertisse, mas ele quer fazer em você, mais il veut faire en toi, para que os outros vejam pour que les autres voient o que ele fez. ce qu'il lui, il a fait. E isso vai constrangendo as pessoas. Et ça va toucher les personnes. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Ele é bom. Il est bon. Aleluia, Senhor. Alléluia, Seigneur. Santo, santo, Saint, santo. Saint, Saint. Santo é o Senhor. Saint est le Seigneur. Quantos conhecem e já leram o livro de Atos? Combien d'entre vous connaissent ou a déjà lu le livre d'Actes? Não precisa levantar sua mão. Pas Mas besoin de lever la main, mais quem nunca leu o livro de Atos? qui n'a jamais lu Actes des Apôtres? Eu convido você a ler o livro de Atos. Je t'invite à le lire. O livro de Atos, Le livre d'Actes, ele fala o começo da igreja. il dit le début de l'Église. Ele mostra ali os atos que o Espírito Santo está fazendo através dos Il discípulos. montre les actes que le Saint-Esprit il fait au travers ses disciples. Então, o livro de Atos não é os atos dos apóstolos, Le livre d'Actes, c'est pas l'acte des apôtres, mas ele é os atos do Espírito mais ce Santo sont les actes du Saint-Esprit através dos seus au discípulos, travers ses disciples, dos apóstolos. des apôtres. E ele é o único livro Et c'est le seul livre que ele não acabou. qui n'est pas encore fini. Esse livro está sendo escrito Ce livre, il est encore en train d'être até écrit, hoje, encore aujourd'hui. porque o Espírito Santo não parou de agir, Car le Saint-Esprit n'a pas arrêté não d'agir. parou de Il n'a pas manifestar. arrêté de manifester. E ele quer usar Il as veut nossas utiliser nos vidas. vies. Ele quer que nós sejamos conduzidos Il por veut que ele. nous soyons conduits par lui. Então, quando eu vejo o livro de Atos, Donc, quand on lit le livre d'Actes, cara, é tremendo, porque é Espírito énorme. Santo direto. car c'est purement le Saint-Esprit. João, Pedro, Jean, Tiago Pierre, eram, Jacques, eram colunas da igreja. c'était les colonnes de E l'Église. você vê eles andando Et tu le vois marcher e orando pelas et prier pessoas par les personnes e declarando o Espírito et déclarer Santo. le Saint-Esprit. Quando você lê o livro de Atos, você vê a Quand tu história de lis Paulo. Actes, tu vois Paul. Paulo, perseguidor Paul, il était persécuteur da igreja, de l'Église. cara que conhecia demais as Quelqu'un leis, qui connaissait beaucoup les lois. cara que tinha muito conhecimento da palavra, C'est quelqu'un qui connaissait très bien la parole. mas não tinha tido um encontro com Cristo. Mais il n'avait pas encore rencontré le Christ. Paulo tem um encontro com Cristo. Paul, il rencontre le Christ. Mas foi tão forte a experiência de Mais c'était Paulo tellement fort son expérience que ele ficou 3 dias sem ver. qu'il était 3 jours E aveugle. ele ficou 3 dias sem comer. 3 jours sans manger. De tão forte que for. C'était tellement fort. E talvez eu e você tivemos experiências tremendas com o Senhor. Peut-être toi et moi, on a eu des merveilleuses expériences avec Lembra a l'Éternel. primeira vez que você encontrou a Cristo? Vous vous rappelez la première fois que vous l'avez Que rencontré? você chorou? Qui t'a pleuré? Você teve um encontro com Tu as eu Ele? une rencontre avec lui? Talvez ele já teve outros encontros até maiores que esse. Peut-être tu as eu même d'autres rencontres encore plus grandes que celle-là. Mas o Senhor, Mais l'Éternel, ele pede a Ananias il demande à Ananias que vá até Paulo. de venir vers Paul. E quando Ananias vai até Paulo, Et quand Ananias il vient vers Paul, ele não só ora para que Paulo volte a ver, il ne prie pas seulement qu'il reprenne la vue, mas ele ora para que ele receba o Espírito mais pour Santo. qu'il aussi reçoive le Saint-Esprit. E como nós, Et comme nous, como igreja, comme Église, podemos negligenciar on peut laisser de côté a obra do Espírito Santo? l'œuvre du Saint-Esprit. Feche os seus olhos, amém? Ferme vos yeux, Amen. Aleluia, Senhor. Alléluia, Seigneur. Santo, santo é o Senhor, Pai. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Père. Tiribalarás.
Espírito Santo, Saint-Esprit, nós te pedimos perdão. nous te demandons pardon pelas vezes que simplesmente o ignoramos. pour les fois que nous t'avons ignoré. Pois é você que nos ensina. Car c'est toi qui nous apprends. É você que nos traz arrependimento. Tu nous enseignes, tu nous apportes la repentance. É você, Espírito Santo, que nos capacita. C'est ta Saint-Esprit qui nous capacite. É o Espírito Santo que nos capacita a viver esse evangelho. C'est le Saint-Esprit qui nous capacite à vivre cet évangile. Não é a nossa capacidade humana, C'est pas notre capacité humaine, mas é a tua. mais c'est la tienne. Não foi à toa Ce n'était pas par hasard que quando Jesus estava ali com os discípulos, que quand Jésus était avec les disciples, e ele falando que iria partir, il a dit qu'il allait partir. ele disse para eles não ficarem preocupados, Il les a dit de ne pas, porque ele rogaria ao Pai parce qu'il allait parler au Père, para que enviasse o Espírito Santo, qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, o próprio Deus, Dieu lui-même, agora para habitar em nós, maintenant habite en nous, para habitar em nós. pour qu'il habite en nous. O Espírito Santo está em Le nós. Saint-Esprit est en nous. Não há nada que possa te vencer. Il n'y a rien qui puisse te vaincre. Não há nada que ele não possa fazer, Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. porque é o próprio Deus em nós. Car c'est Dieu lui-même en nous. Mas por vezes Mais parfois, somos levados a andar nous sommes guidés à marcher no nosso entendimento, dans notre na nossa inteligência dans humana, notre intelligence na humaine, nossa lógica humana. dans notre logique humaine. É por isso que nós precisamos ter uma mente renovada. C'est pour ça que nous devons avoir des pensées renouvelées. É por isso que todos os dias nós precisamos pedir ao Senhor, transforma a nossa mente, C'est pour ça que chaque jour, nous demandons au Seigneur, transforme nos para pensées, que o Espírito Santo nos guie, pour que le Saint-Esprit puisse nous guider, para que sejamos guiados por pour Ele. que nous soyons guidés par lui. Xerebalarabalaras. E Ele está aqui. Il est ici. Ele quer te encher. Il veut te remplir. Ele quer se revelar a Il você. veut te révéler à toi. Ele quer te guiar Il veut te guider nesse mundo. dans ce monde. Ele quer te guiar lá na sua casa. Il veut te guider chez toi. Quando você não tem mais paciência. Quand tu n'as plus la patience. Quando você quer desistir de tudo. Quand tu veux tout laisser tomber. Ele quer te guiar. Il veut te guider. Quando você não consegue dizer não Quand tu n'arrives plus à dire non a coisas que estão te prendendo. aux choses qui t'attachent. Não consegue dizer não a De relacionamentos. dire non à des relations, A propostas. des propositions. Ele quer te guiar. Il veut te guider. Quando a depressão, Quand la dépression, a tristeza, la tristesse, ela quer ficar em você. elle veut s'attacher à toi. Ele quer te lembrar Il veut te das rappeler promessas do Senhor. de ses promesses. Xerebalarabalaras.